o reino, a fé, o arrependimento e um coração ensinável. É sobre essas 4 coisas que eu quero falar agora com você a respeito da Palavra de Deus nessa live devocional para uma vida plena chamada Café com AP, onde eu tomo aqui um cafezinho e compartilho a Palavra de Deus com você. Eu sou o apóstolo Rafael e eu creio que a Bíblia é real, a Palavra de Deus. Então seja bem-vindo a essa live, bem-vinda a Nelma, a Adriana e todos que estão chegando. Clica aqui no aviãozinho de papel, convida mais alguém para a gente falar dessas coisas a respeito da vida de Jesus. A gente vai falar sobre o reino, sobre a fé, sobre o arrependimento, sobre um coração ensinável. Na temporada Jesus, onde nós estamos aqui ministrando sobre a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Bem-vindo, profeta Renato, Deus te abençoe poderosamente. Vamos lá, pega o seu cafezinho, marca alguém, nós vamos ministrar essa palavra, orar com você hoje em nome de Jesus. Pai, seja exaltado, seja bendito e engrandecido, Senhor. Que o teu nome seja conhecido na terra, que o seu nome seja exaltado nos céus. Fala conosco neste momento, Pai. Eu te apresento a vida daqueles que estão assistindo ao vivo e aqueles que assistiram depois, aqueles que têm mandado mensagens com pedidos de oração. Manifesta a tua cura imediata, manifesta libertação, quebra de barreiras, libertação de cativeiros. Liberta agora, Senhor amado, de cadeias mentais, de fortalezas construídas, Senhor, no intelecto. E vem com teu amado Espírito Santo, edificando e transformando, para a glória e honra do teu louvor, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Na temporada Jesus, nós estamos aqui em Lucas 17, isso aí. E nós chegamos no discurso de número 15 de Jesus, está aqui em Lucas 17, verso 20, onde Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vós. Eu quero falar dentre essas 4 sementes de hoje, né? Bem-vindo, Michael, bem-vinda, Josiane, bem-vinda, Eunice, Deus abençoe vocês. Quero falar nesses 4 aspectos de hoje. Eu quero começar falando sobre a manifestação do reino de Deus. O reino de Deus, ele está em todo o cristão nascido de novo e você precisa acessar esse reino. Você, em Cristo, é direcionado a acessar a realidade deste reino. E é interessante que Jesus diz que esse reino ele não viria de modo visível, mas ele estaria em nós. O verso 22 diz que depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele ou aqui. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito. Então Jesus está conectando com a manifestação, com a existência do reino, o arrebatamento e a manifestação dele nesse dia glorioso do arrebatamento. Isso é muito interessante, porque quando não percebemos que o reino está em nós e olhamos só essa consequência, ou essa extensão do reino, que é o glorioso dia do arrebatamento. E aqui eu quero deixar claro que a Bíblia ela nos deixa isso claro, né? Muitas pessoas confundem arrebatamento com segunda vinda de Cristo. Então o texto diz que será como um relâmpago. Aqui está se referindo ao arrebatamento, com esse relâmpago que sai de uma extremidade à outra.
O texto começa falando que o reino está em nós. E ele vai culminar com o ato glorioso do arrebatamento, do rapto da noiva de Cristo. Então você tem que entender isso. O reino está em você. Conforme você acessa esse reino e manifesta esse reino invisível para muitos, mas visível através de nós, através daquilo que manifestamos de Cristo, esse reino se torna visível. E a consequência disto é que, no dia do arrebatamento, o Senhor encontra em mim e em você identidade com o céu, ao ponto de sermos arrebatados. Porque Jesus vem buscar aquilo que tem identidade com o céu. Com que você tem se identificado? Tem pessoas que têm se identificado com a agenda globalista, têm se identificado com o mundo, se associado com as coisas deste século. Agora tem pessoas que olham ao redor e falam, meu Deus, está cada vez mais difícil, eu não faço parte desse mundo. Eu estou nesse mundo, eu influencio da melhor forma possível através de Cristo, mas eu não faço parte, eu não me identifico. E é nesse momento em que você percebe que você se identifica com o céu, porque a partir do momento que você se esvazia de você mesmo e pede para ser capacitado pelo céu, você começa a ter a identidade do céu. E no arrebatamento, Jesus vem buscar aquele que tem identidade com o céu. Não sendo pela sua ou pela minha capacidade, mas pela nossa decisão constante de entrega. Jesus, ao falar das características desse reino, ele compara esse reino com os dias de Noé. E sem entrar num estudo aprofundado aqui escatológico, a gente vê algumas características dos dias de Noé. A gente vê características muito profundas do que a gente poderia chamar aqui de um hibridismo, de uma mistura do ser humano em todos os seus aspectos, afetando sua natureza, sua maneira de pensar, seu DNA. A gente vê a corrupção acompanhada disso tudo. E aí nós vemos o fator chave. É que os dias de Noé contém uma pessoa chamada Noé. Noé foi aquele que ele ouviu a voz de Deus, obedeceu ao Senhor. E foi o diferencial dos seus dias, ao ponto de serem chamados dias de Noé. O Senhor quer poder encontrar em mim e em você pessoas às quais ele possa dizer os dias da Adriana, os dias da Fernanda, os dias do Michael, os dias do Rafael. São os nossos dias, dias em que nós decidimos manifestar o reino dos céus na face da terra e fazer a diferença nesse mundo. Isso nos projeta para outro ponto. O texto ele vai continuando ali em Lucas 18. Cronologicamente, a gente está lendo o capítulo 17, verso 20 até o final do capítulo, e depois entra no capítulo 18, onde a gente vê Jesus, nos seus ensinamentos, falando a parábola da viúva persistente. E esse ensinamento nos projeta para a procura de Deus por fé na face da terra. Essa parábola fala de uma viúva que insistentemente solicitou ao juiz que lhe atendesse, e o Senhor diz, ele diz que ele é aquele Deus que virá ao encontro, mas ele diz, será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Buenas tardes, pastora Cláudia, Deus te abençoe, amém? E bem-vindo a todos que estão entrando, pastores, queridos e amigos, um grande abraço. Então, a manifestação do reino está conectada com fé operacional. A segunda coisa é fé operacional, porque o Senhor quer manifestar o ápice do momento da igreja desse reino no arrebatamento da noiva de Cristo. E isso está conectado com fé operacional. Que fé é essa?
não é só a fé do grego chamada pistes, que são pistas que nos apontam para uma realidade existente e escondida, mas para essa fé que nos aponta para uma realidade acessível e que nos faz acessar tudo aquilo que a fé está aguardando e profetizando. E aí nós estamos falando da fé emuná, da palavra hebraica para fé no Antigo Testamento, que é emuná, do qual deriva a palavra amém e outras coisas mais, que é a fé operacional dos patriarcas, que é a fé que levou homens como Abraão a andar sobre a palavra de Deus. É bem o que a pastora Fernanda está falando, está bem aí a volta de Cristo. O arrebatamento está às portas. Então, nós estamos vendo aqui, olha que interessante, a pastora está pregando também sobre essa questão de sermos esses agentes de transformação. Por possuirmos e acessarmos o reino, manifestamos ele através dessa fé prática, essa fé transformadora, essa fé operacional, que se manifesta através não só de você crer muito e desejar que algo aconteça, mas é você crer como se já tivesse acontecido, se apresentar em suas fragilidades e limitações e solicitar aquilo que é teu por herança, que é capacitação em glória. Dominabia sedecandorovoshai. Reinarei sobre a terra através dos meus filhos, até que venha gloriosamente, Nihabia Sodeka, e manifeste a plenitude do meu governo, é o que diz o Senhor. Aleluia. Então, aqui mostra uma realidade, que é a necessidade da vida prática dessa fé. É interessante que fé tem tamanho. Fé tem tamanho. Jesus disse, homens de pequena fé. Fé tem características, né? Fé como um grão de mostarda, e como não é só um comparativo a nível de tamanho, que é pequeno, um grão de mostarda, mas fé é um comparativo em todas as suas características. É uma fé mesmo que pequena, mas consistente. Se ela for pequena e inconsistente, ela não gera o fruto necessário. Mas se ela for consistente, ela se multiplica e cresce de uma semente, uma hortaliça, se torna uma árvore frondosa da manifestação da justiça de Deus. E Deus está à procura de pessoas que manifestem essa fé, que não é nossa, é dom de Deus, mas fé que nós temos a responsabilidade, como terra fértil, de multiplicá-la. E aí, se você pensar na parábola do semeador, você vai ver o quê? Você vai ver a semente caindo em vários tipos de terra, certo? E dependendo da terra, o resultado é diferente. A questão aqui é que tipo de terra eu decido me tornar em Deus. Talvez você se encontre em uma condição não muito propícia, mas é a tua escolha encaminhada com o Senhor que vai determinar seu processo de transformação. Um grande abraço, Maria Nazaré, Deus te abençoe, muito bem-vinda. Obrigado aqui pelo seu comentário, viu? Um grande abraço para você e para todos da sua família aí. Bom, o reino está aí, o reino quer se manifestar, Jesus está às portas, procura pessoas que creiam e queiram manifestar essa fé operacional, que é a fé que faz você caminhar em meio às adversidades. Gente, Jesus decidiu dormir no meio do barco para nos ensinar que existe uma maneira de descansar enquanto a tempestade não passa. Se a Bíblia é um livro que decide falar das nossas fragilidades, então por que nós não vamos falar disso da maneira de Deus? A maneira de Deus é
que Ele tem disposição em nos capacitar em nossas fraquezas, para que sejamos transformados, fortalecidos. E aí, essa projeção da fé nos leva para o arrependimento. O que as pessoas estão tentando roubar de você é o processo de transformação que só vem através de arrependimento. A palavra para arrependimento é metanoia, significa transformação da maneira de pensar, da maneira de sentir e das suas decisões, das suas escolhas. Isso vem quando o Espírito Santo, através da sua permissão, muitas vezes, né, de conceber o que ele está trazendo, você permite que ele te convença. Te convença de quê? Da verdade. Estava conversando com um amigo essa manhã sobre isso. Muitas pessoas, em nome do amor, têm desassociado a verdade do amor. E não conseguem colocar essas duas palavras dentro da mesma frase. Porque, em nome do amor, as pessoas estão roubando de você a palavra verdadeira. Ah, porque ela é dura demais. E aí, como diz o pregador, as pessoas estão preocupadas em não ofender os homens, mas não estão preocupadas em ofender a Deus. O fato é que o mesmo Deus, que é um Deus de amor, é um Deus de verdade. E é o conhecimento desta verdade que nos transforma. E a verdade dita em amor não é aquela verdade que não confronta você. A grande verdade é a verdade que te confronta porque te ama. É a verdade eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, e me revelarei aos que me buscam em espírito e em verdade. É o que está dizendo o Senhor. E a tua verdade, a minha verdade, muitas vezes são a realidade que estamos vivendo. É você dizer: Senhor, eu tenho problemas, eu tenho dificuldade de relacionamento, eu tenho dificuldade de comunicação, eu tenho tais pecados de estimação. E aí, quando você adora o Senhor, se aproximando dele com essas verdades, você está trilhando um caminho de quê? De transformação da maneira de pensar. O Senhor vai poder operar por causa do arrependimento. O que o texto aqui, a partir do verso 9, está dizendo? A parábola do fariseu e do publicano. O fariseu não queria reconhecer seus erros, então ele entra e diante dos homens, ele faz uma oração pública ali, se exaltando e lançando o pecado dos outros na cara dos outros. Enquanto este um homem publicano que não tinha nem ousadia de levantar a cabeça e olhar para o céu, mas ele tinha a coragem de reconhecer os seus erros. E aí, esse homem se torna o alvo da transformação. E aí, aqui é que a Bíblia fala que aquele que é humilhado é exaltado. Que humilhação é essa? Não é você ser humilhado pelo sogro, pela sogra, pelo patrão. Não. É quando você olha e fala: como eu pude cometer tal erro na minha vida? É você não normalizar pecados. É você não aceitar a normalização do erro. É você, quando errar, dizer assim: eu errei. Não é você adaptar o evangelho a você para você se sentir mais à vontade. Não é você querer deturpar e criar uma teologia toda tua para que você se sinta bem. Ao contrário, é você se alinhar à palavra de Deus e reconhecer: aqui eu erro, aqui eu peco, aqui eu falho. Essa consciência de pensamentos que transformam o teu coração ao ponto de você sentir nojo de você mesmo, tristeza. E Deus começa a compartilhar a tristeza dele com você. É o que Paulo diz. E aí, ao compartilhar essa tristeza, nós entendemos que tem algo que não está bom entre nós e Deus. E por amor ao Senhor, a gente quer ficar bem. E não, porque você vai poder fazer alianças, ou com Deus, ou com seus pecados,
Se você tiver aliança com seus pecados, você não tem aliança com Deus. Agora tem pessoas que querem simplesmente ser felizes a qualquer preço. E a felicidade a qualquer preço não existe, porque esse preço é o preço de você fazer aliança com o errado, com o mal. Agora o que o Senhor diz? O Senhor é aquele que te convida para trilhar o caminho de transformação de mente, de sentimentos. E aí você tem que entender isso, que você vai, no processo de transformação, sentir tristeza pelos seus erros. Essa tristeza vem de Deus, para te mostrar que algo não está bem. É como um pai ou uma mãe, e quando o filho desobedece, ele corrige esse filho que ama, para que esse filho entenda que algo não está bem. E aí é nesse momento que a expressão do amor é a correção. E aqui que entra a humilhação. É hora da pessoa reconhecer e dizer: é verdade, eu falhei. É verdade, eu errei. Como eu pude errar? Como nascido de novo? Isso não faz parte da minha natureza. Deus me perdoa. E aí você toma a decisão de se aproximar de Deus, apresentar sua dificuldade e pedir a força que vem do alto. E assim você começa a andar por uma fé prática, uma fé operante. Deus, me ajuda nisso, eu não consigo. Me dá a força que eu preciso. Pronto, você está caminhando por essa fé operante. E aí a gente entra num dos textos complicados de Mateus 19, onde o Senhor está falando da questão do divórcio. E esse texto aqui, o Senhor está dizendo o seguinte, no meio dos conflitos ali, de fariseus, falando, Moisés deu carta de divórcio, e aí... Gente, sem entrar nos méritos aqui, o que Jesus fala? Jesus está dizendo o seguinte: vocês não têm um coração ensinável. Moisés tomou algumas atitudes pela dureza do coração de vocês. E aí eu termino essa palavra onde a gente veio falando do reino, da manifestação do reino, onde a gente veio falando de fé, de arrependimento. A gente chega no ponto final, que é um coração ensinável. O quanto você vai usar de determinadas teologias, de determinadas situações, para se manter no erro, para justificar o seu problema e alinhar a teologia com você, sendo que nem a igreja é parâmetro para a igreja, que você não é parâmetro para você, mas Cristo é o modelo, Cristo é o molde da igreja. A partir desse momento, nós precisamos buscar esse coração ensinável. Um coração disposto a desaprender determinadas coisas e aprender e reaprender constantemente, como as velas de um barco precisam estar cheias de vento constantemente, para que caminhamos em arrependimento e manifestando o reino de Deus. Então, se você hoje não está provando de determinadas manifestações do reino de Deus na sua vida, o momento é agora. Vamos orar. E travou aqui, mas eu acho que já voltou, gente. Pecados de falta de arrependimento e de dureza de coração. Então eu convido você a botar a mão sobre o seu coração, sobre a sua cabeça agora. Pai, no nome poderoso de Jesus, eis aqui a minha vida e dos meus irmãos nessa live. Em nome de Jesus, Senhor. Perdoa o nosso pecado de incredulidade. Perdoa o nosso pecado, Senhor amado, de não vivermos constantemente de acordo com a autoridade de embaixadores do reino, de possuidores do reino. Queremos caminhar por fé e não por vista, na autoridade sacerdotal,
na autoridade da fé prática e operacional que manifesta o céu na terra. E para isso, pedimos perdão pelos nossos pecados, nos arrependemos pela nossa vã maneira de pensar ou de viver, que muitas vezes busca uma teologia de justificativa onde tem ausência do Senhor, ausência de sinais, ausência da Tua presença. E entre nós e o Senhor, o errado sempre somos nós. Por isso, Senhor, te pedimos perdão. Dá-nos um coração ensinável, dá-nos um coração aberto, disposto a aprender sempre e constantemente. Mesmo quando as circunstâncias são opostas, nós queremos, Senhor, ver e ter a certeza de que Tu estás conosco, Pai. É a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu tenho alguns avisos muito importantes. A temporada Jesus continua ainda mais um tempinho durante esse semestre. Ela já está caminhando para a reta final. Daqui a pouco a gente vai ver aí os dias finais do ministério de Jesus, revelações tremendas desses dias finais. E toda a temporada Jesus, ela também se encontra no YouTube. Sempre que termina, eu subo a live. Você pode encontrá-la ali numa playlist. Mas no link da minha bio, eu quero convidar você para clicar no link da minha bio depois da live. Ali tem um botão para você baixar um e-book com todas as temporadas do Café com AP do Instagram. São mais de 20 temporadas, ou cerca de 20 ou 21 temporadas. E ali você vê a história do Café com AP e os links para todas essas lives, num lugar só. Então, você vai ter isso na tua mão, no teu celular. Sempre que você quiser seguir ali uma das temporadas, você vai ter isso na tua mão. E conforme eu também estou subindo essas temporadas anteriores a essa, você vai ter acesso, tá? Outra coisa, em breve eu tenho novidades para vocês, tá bom? Nós vamos ter aí, nesse segundo semestre, novidades muito boas com respeito às lives, então fica atento, eu vou estar anunciando isso aí. Por isso é muito importante que você também entre no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte dele, no link da bio tem um botão onde você vai acessar o nosso grupo do Telegram. Nós somos ali mais ou menos 300 pessoas. E ali eu posso falar diretamente com você, sem a barreira da entrega do algoritmo, tá? Então, esse é outro ponto importante. A gente poder se comunicar diretamente. Telegram, baixar o e-book, porque aí você me entrega o seu e-mail, me permite me comunicar com você através do meu e-mail. Amém, queridos? Que bênção! Eu quero terminar essa live agradecendo todas as orações, as palavras de incentivo, as palavras de oração pela minha vida, os testemunhos, os pedidos de oração também. Deus é maravilhoso. E também quero dar oportunidade para aqueles que desejarem de semearem na nossa vida. Não se sinta constrangido a isso, mas convidado. Se você desejar, não importa o valor, eu vou deixar aqui o meu e-mail, que é o meu Pix, tá? E aí você vai poder, se você desejar, assim, lançar uma semente em nossa vida. Nosso ministério, ele acontece, eu moro na Suíça, para quem não sabe, e cada lugar tem um chamado específico, gente. Então, a gente tem aqui uma visão muito especial da expressão da igreja. E isso nos permite auxiliar cristãos e a igreja do Senhor Jesus na face da terra, por características muito simples. Por exemplo, nas nossas reuniões aqui, por exemplo, eu faço estudos bíblicos com cerca de 20 pessoas. Nós temos 4 nacionalidades ou 5 nacionalidades num grupo de 20 pessoas. Só a visão da expressão da igreja no meio dessas pessoas nos dá uma revelação tremenda da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Se fosse só esse um dos aspectos da nossa missão, aonde a gente está de maneira local,
já seria muito enriquecedor para você e para a Igreja de Cristo. E imagina todos os outros aspectos que nos permitem, que estar aqui nos permite viver. Então, quero agradecer aqueles que entendem, valorizam, honram o nosso chamado, né, de fazer discípulos de pessoas de todas as nações. Um dos cultos de domingo aqui com 150 pessoas, 180 pessoas na igreja, nós temos 40 nações representadas. E isso realmente é uma maneira de alcançar nações num só lugar. Então, eu careço das suas orações, das suas palavras e, por que não, daqueles que desejam semear em nossa vida de alguma forma. Amém? Nazaré, é um prazer te conhecer. Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos. Toda terça-feira a gente tem essa live. Atualmente, 15 horas na Suíça, 10 horas da manhã no Brasil. E em breve, mais novidades para vocês. Então, fiquem ligados aí. Se você não me segue ainda, passa a me seguir aqui no Instagram e a gente fica em contato. Grande abraço. Eu vou salvar essa live. Você curte, comenta, compartilha e me siga nas outras redes sociais. Estou em Genebra, na Suíça, tá bom? Então, quem precisar de algum contato, tiver amigos, familiares aqui, que desejar que a gente também entre em contato, é só me mandar uma mensagem, amém? Grande abraço, foi muito bom estar com vocês. Fiquem na paz de Cristo. Tchau, tchau.